Om Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyama Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro Experiência e Conhecimento, de James Suárez. No último encontro, ele ainda está naquele capítulo, né? Vedanta, e estava respondendo uma pergunta. A localização dos objetos, etc. Mas agora parece que ele... sim. Agora ele vai fazer um comentário muito, muito interessante. Ele começa assim: aceite a não dualidade pela fé. Se você não pode demonstrar o que significa a não dualidade. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Toda proposta do ensinamento sobre a localização dos objetos, né? Eu estou aqui, os objetos estão lá, ou os objetos estão lá porque eu estou aqui? Né? É pôr em xeque a visão de que não dualidade acarreta algum tipo de mudança na experiência da pessoa. Não é assim, porque você é sempre um com tudo. Implica isso, sim, um modo diferente de ver a realidade. Ver é compreender, né? É compreender. A pessoa não deve confundir isso com nada experiencial, né? É uma compreensão. Se a pessoa é qualificada e tem fé no ensinamento, você pode trabalhar o meio de conhecimento com ela e a visão da não-dualidade acontecerá. Se ela acha que Vedanta é apenas um sistema de crença, uma filosofia, nada irá ocorrer. Por que que nada irá ocorrer? Porque as coisas só têm condição de ocorrer quando o indivíduo começa a incorporar esses ensinamentos na vida dele. Se ele enxerga meramente como um exercício acadêmico, por exemplo, né, vamos supor, vem uma pessoa com interesse puramente acadêmico no Vedanta. Então, ela vai olhar aquilo como objeto, ela não vai introjetar isso na vida dela, né? Então, nada tem como acontecer. Não há nada espiritualmente errado com a percepção, muito pelo contrário. Só que a percepção está baseada na dualidade. Por que que é assim? Por causa do desenho, por causa do teu sistema, do teu corpo sutil. Quando ele funciona, ele dá essa impressão, ele dá esse golpe, ele dá esse truque. Mas se você não investigá-la, a percepção, verá que confiar na percepção para a sua felicidade não é o melhor caminho, pois nenhuma percepção está livre de condicionamento. O que ele está falando aqui é super importante. Nenhuma percepção está livre de condicionamento. Ela vai distorcer a maneira como você vê as coisas, causando sofrimento. Qualquer percepção, ela está sujeita às vássanas da pessoa, seja lá que natureza tem essas vássanas, qual o conjunto delas. Se são só vinculativas, se são preferenciais, se são preferenciais vinculativas, não importa. O que ele está querendo dizer é que a ideia de experiência pura, ela como se tivesse uma experiência pura, né, de presenciar as coisas. Às vezes as pessoas dizem isso. O meu objetivo é conseguir presenciar as coisas como elas são, através da percepção. Não, isso não tem como ocorrer, porque a hora que você liga o sistema seu de conhecimento, que é o corpo sutil, e o que chega da percepção chega no corpo sutil, naturalmente vai carregar o peso das suas vássanas. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que vocês caminhem puerilmente numa trilha florida, cheia de árvores, passarinhos e aquelas figuras espirituais que a gente está acostumado a ver nos posts, cada um vai prestar atenção numa coisa. Né? Por quê? Por causa das vássanas.
Algumas pessoas vão prestar mais atenção em floração, outras vão ficar fascinadas ao ver um bando de formigas atacando um cupizeiro. Depende da pessoa. Então, você nunca consegue ter realmente uma percepção pura. Por que não dá para ter uma percepção pura? Porque a percepção ela é essencialmente experiencial e condicionada. Ela pode ficar liberada, né, de muito entrave. E o Jiva ele pode ficar liberado da crença de que a percepção está realmente descrevendo o mundo para ele. É isso que pode acontecer. Mas aqui ninguém está falando mal da percepção, muito pelo contrário, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que ela está baseada na dualidade. Então, não tem um jeito, né? Sempre você vai ter preferências na percepção. Isso é natural. Isso, por outro lado, é uma visão muito bonita, porque mostra como é que a visão, né, da experiência humana ela é colorida, ela é multifacetada. Todo mundo acha que o que eles experienciam é real. Por que acham? Porque elas se acham que estão aqui e o mundo está lá, né? Elas tomam tudo isso como tendo uma existência própria. Eu aqui tenho uma existência própria. Esse mundo lá tem uma existência própria. Se elas não achassem que o que elas experienciam é real, não teriam problemas. Que interessante isso, né? É verdade, não estariam levando tudo isso tão a sério. Aceitar a não dualidade pela fé é necessário como motivação para que o investigador faça os testes exigidos a fim de verificá-la ou não. O Vedanta te propõe um campo de prova. Ele diz assim, tá vendo isso aí que você está achando? Que você está aqui, o mundo está lá. Então, isso é uma dualidade. Tem um sujeito, você, e tem o que você considera objeto, que é o mundo. Então, o Vedanta diz assim, vamos começar a botar em xeque isso? Questionar? Então, ele te dá um set de investigações, né? Te dá um mainframe para você ir através disso e verificar que realmente a visão não dual ela não se sustenta mesmo na experiência, né? Aliás, essa investigação ela é feita na experiência, naturalmente. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que aceitar a não dualidade pela fé é um investimento que a pessoa faz numa expectativa. Olha que coisa interessante, né? A Escritura apresenta para ela a possibilidade da não dualidade, diz que a não dualidade é real, né? A dualidade é uma sobreposição, e com base nesse incentivo, né, a pessoa tem que estar disposta, mas é bom porque ela tem que estar incentivada também. Com base nesse incentivo, ela engendra uma crença. É como se fosse eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver. Eu vou te dar um set de testes, um kit de testes. Quando a gente é pequenininho, não tinha laboratório de química, a gente não ganhava um kitzinho de testes químicos para ficar brincando na escola, de explodir metal na água, aquele monte de coisa. Então, o Vedanta vai dar um kit para a pessoa. E a pessoa vai dizer, mas o que é a não dualidade? O Vedanta não vai responder, porque não tem como responder. Mas ele vai dizer assim, faz o seguinte, em vez de eu te dizer o que é a não dualidade, usa esse set, esse kit de testes que eu estou te dando, para mostrar como a tua visão não dual, a tua visão dual não se sustenta na própria experiência que ela engendra. É isso que o Vedanta faz, ele vai negar. Ele vai negar através da experiência diária do indivíduo, né? E o Vedanta provê o meio para fazer esses testes. É o kit, né? Muito embora isso possa levar algum tempo. Aí ele botou um tempo de exclamação. Por quê? Porque pode levar bastante tempo. Aqui a gente é bastante realista. Pode ser que leve tempo mesmo, né? Temos que ser realistas. A gente está condicionado há décadas, né, a trabalhar basicamente com o entendimento dual. Como é que de uma hora para outra você acha que isso vai sair, né? Pode até sair, né, mas em condições extremamente raras. Em geral, a pessoa vai tendo que fazer esses testes ao longo da vida dela, é algo que a gente sempre incentiva aqui. E não adianta procurar o teste, sabe? Isso é importante. Não adianta você procurar o teste. Se você procurar o teste, né, se você quiser forjar as condições para esse teste, talvez você se comprometa, né, com a qualidade dessas condições que você está forjando. Então, a pessoa tem que estar disponível na vida ordinária dela, lidando com todos esses eventos cotidianos.
ela está aberta em cada situação dessa, que muitas vezes vai ter uma característica imprevista, como é a nossa vida em geral, é que ela vai fazer o teste. Né? Qual é o teste? O teste mesmo de diferenciação, de saber discriminar, é o Nididhyasana. Esse que é o teste efetivo. É em cada experiência, de qualquer natureza que seja, você saber o que é ali a sua natureza e o que não é. Esse é o primeiro passo, é o passo da separação. Né? Eu me separo desse monte de vínculos, né, obrigatórios, identificatórios que eu tenho com esse monte de objetos. Se você for qualificado e expuser sua mente ao Vedanta, a visão da não dualidade se tornará sua visão. Sem dúvida, é uma questão de insistência, né? Por isso que ele fala da fé. Às vezes a pessoa passa investigando muito tempo e ela não nota, né, esses detalhes indicados por esse kit de testes do Vedanta. Mas depois de um tempo ela começa a reparar. É a mesma coisa quando você está lendo alguma coisa do Vedanta, tem uma frase ali que nunca tocou em você. Aí você já leu aquilo centenas de vezes. Um dia, até em decorrência, ou de outros fatores que a gente não entenda, até em decorrência de você ter se exposto tanto àquela frase específica, aquele contexto do texto, uma hora você percebe o que está sendo falado, você compreende. Né? Então, é uma questão de exposição mesmo. Exposição, insistência e investigação. Né? E sempre procurar. Isso é importante, é sempre procurar uma mente estável. Se o ensino do Vedanta em si, o Jnana Yoga, ele não está dando essa estabilidade, esse mesmo ensino ele vai fazer uma volta lá em Nietzsche e vai puxar um monte de técnicas, né? Inclusive o Passana Yoga, que é uma meditação devocional, etc., o Karma Yoga, de modo que você vai estabilizando a mente. Né? Yoga também. Yoga é bom para estabilizar a mente. Meditação do Zen Budismo é boa. Tudo isso é bom. A pessoa que tem que ver o que funciona melhor com ela. Porque quando a mente está muito tumultuada, o que quer dizer uma mente tumultuada? Quer dizer uma mente aberta a vínculos, não é? O que é uma mente tumultuada? Não é aquela que sai pendurada em cada pensamento, emoção daqui para cá? Imagina um teleférico daqueles, que a gente vê ele saindo de uma montanha para outra. Agora imagina uma mente pendurada em cada vagãozinho daquele trocando. Né? Uma mente dessa está sempre em movimento, então ela não estabiliza o suficiente, não só para contemplar, como também para obter os benefícios da contemplação. Então, procurar a estabilidade da mente não quer dizer uma mente perfeitamente, a gente sabe que isso é impossível pela própria dinâmica de gunas, né? do campo dármico, mas procurar uma mente majoritariamente estabilizada, majoritariamente satívica, vale a pena e funciona. Pode demorar, especialmente para quem tem cargas rajásicas e tamásicas muito fortes. Eu já tive cargas tamásicas muito fortes, então a investigação fica extremamente difícil também. Mas com essas dicas que vão sendo dadas e uma orientação adequada, a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Né? Como? Investigando com você mesmo. Né? No fundo, quando ele diz para você investigar a sua experiência ordinária, o Vedanta está querendo dizer, em última instância, para você investigar como o seu corpo sutil está funcionando. Porque é no corpo sutil que o conhecimento da experiência ocorre. Aliás, é no corpo sutil que, na verdade, ocorre a experiência. Né? É ali onde a experiência ela é vivida, ela é significada, né? É onde ela é assimilada. Sem o corpo sutil, você não teria experiência. Seria impossível. Se vocês quiserem fazer um comentário, está sempre naquele esquema, tá? Está sempre livre, pode interromper a hora que quiser, mesmo que seja para falar uma coisa que não tenha nada a ver diretamente com isso aqui. Bom, você não é liberado até entender a relação entre o ser e a vida. É uma frase puxada de um contexto numa resposta por e-mail que o James deu. Vamos ver qual o contexto de onde surge essa resposta. Aí começa a pergunta. A minha compreensão de Sivadharma, o dever de um indivíduo de responder à vida adequadamente, em sua frase, eu defino meu Sivadharma como a vontade de Ishvara,
é precisamente o que eu estava tentando expressar, desculpa, e quis dizer com não querer nada para mim, exceto o que o todo quer para mim. Estou vendo isso corretamente? Sim, de fato. Tudo é a vontade de Deus, né? Incluindo a maneira como isso é visto por você. Eu vou fazer um comentário aqui muito rápido. Em inglês, quando a gente fala vontade de Deus, a gente usa uma palavra will, que não é exatamente a vontade pessoal que a gente entende, né, no português. Tem uma certa diferença. Porque quando a gente diz assim, é a vontade de Deus, a gente tem uma certa tendência a personificar isso, né? E ver nisso um reflexo do modo como nós sentimos vontade. Mas não é bem isso, né? O que a gente está entendendo aqui por vontade de Deus é o funcionamento do campo dármico, né? Com o seu sistema de ações, contra-reações, né? A pessoa está lá investigando como é que ela começa a pensar no campo dármico, se isso vira ação, como é que fica em termos de palavra. É isso que é a tal da vontade de Deus, é o funcionamento espontâneo do universo, né? Desde a explosão das galáxias até uma minúscula partícula ou uma mitocôndria ali trocando, né, elemento energético ali na célula, criando ali as moléculas de ATP. Então é isso que a gente chama de vontade de Deus. E mais interessante, também faz parte do campo dármico, claro, a maneira como isso é visto por você. Olha que interessante. Isso é muito bacana, porque isso quer dizer que essa visão sobre Deus pode ser modificada, dependendo da compreensão do jogo de gunas e do interesse da pessoa. Ainda que você esteja iludido e você saiba disso, você está iludido? Por exemplo, eu estou me achando iludido. Agora, ao mesmo tempo, eu leio uma escritura como do Vedanta e eu sei, né, que eu estou iludido. Será que no fundo eu estou iludido? Porque eu sei que estou iludido. O meu problema agora é um problema operacional. Eu tenho que me livrar da ilusão, né? Eu sei que estou iludido. O meu problema é aquela ilusão. Eu não estou iludido inconscientemente. Mesmo que você tenha uma dúvida sobre estar ou não enganado, você está enganado se souber disso? Ele está querendo chamar atenção por um detalhe de camadas de pensamento muito sutil. É o mesmo tipo de gente que diz assim: eu não tenho como ser a consciência sempre presente e conhecedora de tudo se eu desmaiar. Deu aquele branco. Aí a resposta é a seguinte: não. Você não está sabendo que você andou desmaiado e que deu um branco? Você não sabe que você andou desmaiado? A gente não se detém nesses pequeninos pulos, não são pequeninos. A gente não está acostumado a olhar esses detalhes da experiência, porque a gente está sempre olhando para o resultado da experiência. Que bom, eu saí do desmaio. Mas não, você sabe que você estava desmaiado. É a mesma coisa. Mesmo que tenha uma dúvida sobre estar ou não enganado, você está enganado se souber disso? Porque qual a importância? O maior problema do engano é quando ele é inconsciente. O indivíduo nem sabe que está enganado. A pessoa que já que está vendo claramente que ela está enganada, ela já andou 90 e tantos por cento do caminho. O resto agora é disposição para desfazer o engano. A pessoa está ciente do problema, né? E agora ela precisa de uma ferramenta, de uma tecnologia, como fala o Swami Tadatmananda, foi aluno do Dayananda, que dá umas aulas muito boas. Ele é lá da costa leste dos Estados Unidos. Ele chama isso de tecnologia do Vedanta. Então, essa tecnologia toda, ela te ensina a olhar esses detalhes, né? Eu sei que eu estou enganado. Você está enganado de verdade? Ou você está com um problema que tem que ser lidado com uma tecnologia, né, apropriada? Talvez você não esteja tão enganado assim. E mesmo que você não esteja enganado, não estará enganado se souber disso? Ele está querendo questionar a pessoa que diz que perdi a consciência, não estou sempre consciente, eu sou ignorante. Ora, bola, se você está dizendo que você é ignorante, é porque você não está enganado quanto à sua ignorância, não é mesmo? Se eu sei que eu sou ignorante, eu estou enganado? Claro que não. Agora, depende de mim querer remover essa ignorância ou não.
Esses detalhezinhos de compreensão da pessoa parece pouca coisa, mas eles mudam muito o modo da pessoa olhar ela mesma. Na medida em que ela sabe que ela está com uma ignorância, que ela está com engano, será que ela está realmente enganada? E será que realmente ela está que ela está ignorante? Não, ela está muito lúcida, ela só não está sabendo sair dali. É o que se diz. Como é que você vai sair de Maia sem ajuda? Né? Alguns livros são gentis, eles dizem assim que é praticamente impossível sair para dizer que não vai dar para sair mesmo. Né? Porque, na verdade, sair disso sem ajuda nem nada, no sentido ortodoxo que a gente conhece, que é ter um professor, ter uma orientação, sair disso sem passar por isso é muito difícil, é praticamente impossível. Né? Mesmo aqueles que eclodem sozinhos, entre aspas, como Ramana, eles precisam passar um tempo assimilando aquilo. Né? Precisam passar um tempo até digerir o que é aquilo ali. O Eckhart Tolle também, que teve que passar um tempo digerindo, ele saiu procurando em tudo que é lugar. E um israelense também chamado Tioran, que ele estava em Goa, na Índia, e depois de uma noite ele acordou assim, como Eckhart Tolle. E para ele não tinha mais nada para fazer. Ele não tinha entendido o que tinha ocorrido, ele ficou muito intrigado. Né? Ele teve que ser orientado a buscar alguém que pudesse dar uma luz para ele. Então, será que a pessoa, quando ela entra nesses detalhes do pensamento, será que ela não fica melhor com essa suposta ignorância, entre aspas, dela? Né? Todos esses passinhos de construção de pensamento são muito importantes. À medida que você vai entrando no funcionamento do teu corpo sutil, você começa a entender como mexendo uma pecinha dessa. Pô, eu sou um enganado. Mas como é que eu posso ser um enganado se eu estou sabendo que eu estou enganado? É uma pequena mexida no seu modo de pensar que é facilitado, é permitido por uma compreensão, não por uma técnica, não por algo que você tem que fazer, mas sim sobre algo que você tem que refletir. Isso começa a te dar um ganho enorme. Ele começa aqui. Em minha mente há o conhecimento do ser, o conhecimento sólido e imediato de quem eu sou, né? E o conhecimento da relação do indivíduo com a vida, o conhecimento por trás da abordagem do Karma Yoga. Está correto? Conhecimento sólido e imediato é aquele conhecimento que não há dúvida e que ele se aplica a toda situação. Ele é instantâneo. Quando o conhecimento sólido e imediato ele fica o tempo todo permanente, aí a pessoa nem faz mais esforço para discriminar. Ela não precisa mais discriminar, ela já está numa posição que é a posição adequada a ela. Aí o James diz, sim, é assim mesmo. O que você expressou é conhecimento do ser, ou seja, moksha. É o conhecimento do real satya e do real aparente mithya, e a relação entre eles. Satya significa pura consciência, e mithya se refere ao status dos objetos aparecendo nela. É uma pena que, hoje em dia, os guardiões da iluminação rapidamente descartem o mundo como sendo não existente e, supostamente, se contentem deleitando-se no ser apenas, como se a vida fosse algo à parte do ser. Isso ocorre muito nos meios espirituais, né? A pessoa diz, esse mundo não presta, porque ela não sabe que o que ela chama de esse mundo é uma criação dela. Ou seja, nesse ponto, ela está inconsciente de o que ela chama de mundo é uma criação dela. Ela não está compreendendo. A vida existe e ela é o ser, embora o ser não seja a vida. Né? A vida, como a gente conhece, que é essa movimentação, né, através desse ciclo de carbono, oxigênio, nitrogênio, né, os pranas, a vida como a gente conhece aqui nesse planeta, naturalmente, sem o ser é impossível, mas ela não define o ser. Né? A vida é uma experiência, né? São experiências. E o ser não. O ser é que está ciente da vida ocorrendo. Apenas saber que eu sou a consciência universal não é o suficiente, apesar de se passar por moksha nesses dias atuais, juntamente com a tola noção de que a ausência do ego é iluminação. São equívocos muito comuns, né?
Eu conheço um bom número de pessoas iluminadas cujas vidas estão longe de serem satisfatórias, simplesmente porque elas descartaram o mundo como sendo um vazio. Você pode ter a realização do ser quando você sabe que você é o ser, mas não conseguir a liberação até que entenda a relação entre o ser e a vida. Isso lhe permite viver plena e dinamicamente aqui, ao invés de ficar sentado em sua torre de marfim, imaginando que está acima de tudo. A pessoa que está sentada numa torre de marfim, imaginando que está acima de tudo, ela está fomentando o quê? Uma visão dual, uma visão dual da vida. Engraçado que a dualidade dela fica contrapondo espiritualidade com materialidade, né? Não é a visão dual da qual o Vedanta cuida, né? Que é a existência de um objeto supostamente em contato com um sujeito. Mas não, fica-se essa dualidade nos ambientes espirituais por causa dessa aparente incompatibilidade entre espiritualidade e o mundo manifesto. O mundo é horrível, o mundo é terrível, eu já pensei tanto assim. O mundo é desgraçado, não vale nada aqui. Né? Isso é uma dualidade, a pessoa pode ficar se aprofundando nisso, como eu fiquei por um bom tempo. Né? Até que, por sorte, aí, graça de Deus, sei lá, para uma escritura, né? Um professor competente vai tirando essas dúvidas da gente. Né? Eu sou muito grato ao Vedanta por ele ter tapado uma quantidade gigantesca de buracos. Né? O que eu achava que era o meu conhecimento era só uma peneira, né? Cheia de buraco que não se sustentava. Depois do Vedanta vai ficando mais estável. Essa coisa aqui de saber que eu sou a consciência universal é aquela dobradinha que a gente diz, né? A pessoa pode saber que ela é existência consciência. Como a gente já tocou aqui várias vezes, sacar isso não é tão difícil assim, se você está fissurado no assunto. Né? Você saca ou pela consciência ou pela existência, ou pelos dois, e acaba juntando consciência e existência. Aí faz aquela dobradinha, né? Sat-chit, que as escrituras dizem. Mas falta o Ananda, né? Falta o contentamento. O contentamento ocorre quando não há mais a noção de que você é um fazedor, de que você é um usufrutador, que isso cabe ao equipamento que está sendo veiculado aqui. Isso cabe ao corpo sutil. Quando isso ocorre, você, desvinculado de qualquer expectativa, você agora está livre para poder deixar aflorar a bem-aventurança que você é naturalmente, em decorrência da sua ilimitação. As pessoas acham, é o contrário, elas acham que, quando a gente fala assim, a grosso modo, que quando você perde a noção de autor e de usufrutador, que você vai ficar muito infeliz, cada vez mais. Mas não, é o contrário. Você livra a pessoa de um estorvo, de achar que ela é aquela pessoa, aquela entidade fantasmagórica é que é uma responsável por ações, né? E por usufruir do bem do mundo. Desse modo, uma pessoa desse jeito, comprometido com a ideia do fazedor e do usufrutador, como é que ela vai conseguir, entretida com isso, mesmo sabendo que é ser e consciência, como é que ela, entretida com isso, vai deixar espaço para que aflore a bem-aventurança que ela é? Isso é o que decorre quando a gente perde a noção de que é um fazedor e de um usufrutador. O Ananda ele vai aparecendo aí. Perder a noção de que você é um usufrutador e, e é um fazedor te dá uma sativização da mente gigantesca. Talvez seja a sativização mais potente que tenha, não sei, posso estar chutando aqui. Mas a hora que o indivíduo perde isso, né, ele entra numa sativização mental muito grande. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Agora, uma coisa interessante sobre isso é que é aquela história, né? Em Roma como os romanos. Vocês já viram escrituras e Upanishads das pessoas dizendo, quando você está na companhia dos sansaris, você se comporta como um sansari. Qual é o problema, né, gente? Chega a ser até legal, porque você está um ator consciente ali. Você sabe que todos são atores. Você é igual a tudo aquilo ali tudo é a mesma coisa.
Não há hierarquização nenhuma. A única diferença é que você sabe que você é um ator mesmo, né? E aí vê os atores ao seu lado, né? Tem atores que são, devido ao engajamento deles, eles são muito melhores do que a gente, não dá nem para comparar, né? Estão muito mais, né, inseridos ali naquela coisa, né? O problema é que quando termina aquela experiência específica, o cara não consegue sair da experiência. Esse que é o problema. Se conseguisse, né, vestir uma carapuça total, né, da dualidade, mas quando a experiência terminasse, aquela experiência específica, o cara fosse subitamente puxado de volta para o que ele seria um ator espetacular. Mas não existe isso, né? O Sansari, que não sabe quem ele é, que se toma como uma pessoa, ele o tempo todo ele está envolvido realmente com a ideia de que ele é um fazedor para obter resultados. Já o Jivamukta, ele vai lá e age como se fosse isso, mas ele sabe que tudo isso é balela, tudo isso é um roteiro que está escrito. Mas ele age assim também. Eu vou lá pegar isso porque isso é gostoso. No, né, vou lá pegar esse prato, né, dançar, pô, fiquei chateado com fulano, mas no fundo não leva nada disso muito a sério, porque ele compreende que são forças do campo dármico mesmo, né, que atuam, não é ele, embora ele possa influenciar na resposta, isso que é bacana, né? Mas o grosso, mas a própria influência que ele dá na resposta é uma força do campo dármico também, que é através do incentivo a um determinado guna, né? Se ele está com uma resposta muito tamásica, ele pode pular para uma resposta rajásica, mas tudo isso é o campo também, né? Então tem esse detalhe. O Dom Juan, sabe como é que ele chamava isso para o Castaneda? Ele dizia que o homem de conhecimento ele vive uma loucura controlada. Ele chamava isso da experiência da loucura controlada. Como é que eu me relaciono com as outras pessoas, Dom Juan? Finja que você é que nem elas, né? Você está controlando essa loucura. Eles estão loucos, né? E você vai bancar o louco também. Então você é um louco controlado, né? Mesmo porque ninguém vai entender nada do que você falar que seja diferente disso mesmo. Então ele brincava com isso, a loucura controlada. Então, quando você estiver no meio de um monte de pessoas obcecadas com fins sansáricos, né, é para curtir aquilo mesmo, né, com as suas coisas boas e ruins. E você vai controlar essa loucura de você fazer esse mesmo tipo de papel. Você vai saber dosar o seu papel de suposto fazedor, enquanto os outros acham que são fazedores. E você vai ter que levá-los a sério, né? Para não criar nenhum problema na peça, né? Isso é uma peça que tem que ser encenada. É como o Timayananda disse, né? Você vai viver, viva com tudo, né? Viva a experiência mesmo, plenamente. Agora, o detalhe que ele falou, sabendo o que você é. Por isso que se o pessoal brinca às vezes, né, e fala que o Jivamukta, na verdade, paradoxalmente, é o único grande experienciador, né? Porque ele é o único que está totalmente aberto para a experiência, porque não opõe resistência. Ele sabe do que se trata a experiência. Né? Queria só falar isso, né? Que é aquela coisa, em Roma como os romanos, né? Você não vai chegar em Roma, não vai botar um capacete de um gaulês ou de um ostrogodo, um visigodo, uma tribo bárbara. Não, você vai botar uma roupa romana e vai ficar lá, conversando como os romanos. É legal ter conversas assim, cotidianas com as pessoas nesse espírito, né? Porque você passa a não discriminar nada mesmo. Tudo isso faz parte, né? Não tem problema com nada disso. Não existe um problema. Isso a consciência não quer, a consciência quer. Às vezes eu via isso. É a consciência que está falando, ou, ou é, ou é o corpo sutil. A consciência não faz nada, cara. A consciência é inútil. Ela precisa de um sistema para se expressar, né? Então é a consciência que está falando? Não, meu querido, mas sem a consciência não tem como existir fala, né? Então a fala existe, né? É uma coisa. Agora você vai ter que investigar o que é que fala, se é você ou se são as forças do campo, né? A investigação vai mostrar que você é uma aparência nesse campo, assim como as próprias forças, e que o próprio você faz parte dessas forças. Então são elas que trabalham. Senão a gente começa a fazer perguntas muito loucas. Parece que vão ter dois eus, né? Tem o eu que só faz besteira, que é o Jiva,
E tem o eu que é espetacular, que é o próprio ser encarnado na Terra, como se tudo que não estivesse na Terra só não estivesse aqui por causa do ser. A própria Terra se resume ao ser também. Então tem que ter um pouquinho de cuidado com essas manobras, que a gente tem uma herança espiritual muito forte e a gente às vezes derrapa, né? Eu honestamente já derrapei feio nisso, né? De cair em precipício mesmo, né? Entrar nessas conversas loucas, né? É o ser que está falando ou é o ego? Porra, o que que fala é ego, cara. É o ego que tem interesses. Tem que ver se é o ego, né? Que está devidamente educado, né? Se é um ego que está submetido a Budi. Se é um ego que está submetido ao intelecto, então está ótimo, né? Está coordenado ali com o intelecto, está ótimo. O problema é quando o ego, né, pega o intelecto pelo garrote, né, e, por ignorância, obriga o intelecto a tomar as decisões que ele acha que são corretas para ele, sem ele achar que também aí ele só está trabalhando de acordo com as forças do campo. Bom, aqui continua aqui. A relação entre Satya e Nitya. Eu compartilhei esse e-mail, né, esse aqui de cima, que ele comentou, com minha esposa, discípula e companheira, Sundari. E essa foi a sua excelente resposta. Eu achei a relação entre Satya e Nitya muito fácil de entender, desde que nós nos tornamos amigos. Esses dois aspectos do Vedanta, Svadharma, Dharma e Karma Yoga, são para mim cruciais quanto a realmente compreender o Vedanta e, portanto, a libertação. Né? Ela está falando da liberação do senso de fazedor e de usufrutador. Por isso que ela está dizendo que é crucial. Por quê? Porque são estruturas do campo, né? Svadharma, Dharma e Karma Yoga. São funcionamentos dentro do campo. Então, obedece às leis do campo. É muito bom e fundamentalmente essencial meditar sobre o ser. Olha que resposta bonita. Mas se a pessoa não faz, ela botou entre aspas, o trabalho, a libertação não vai ser assim tão livre. Não há outra forma de negar o executor das ações e seus gostos e aversões, e nenhum outro jeito de entender tanto a psicologia da pessoa como aquilo que a dirige. É uma investigação, né? O que elimina o senso de fazedor é a investigação mesmo. Ela que prepara o campo para que realmente o indivíduo perca esse senso de fazer, né? Embora ele continue, né, agindo aparentemente assim. É importante, a Sundari continua, né? É importante realmente entender a conexão entre o real e o aparente. Tanto o ser Satya, fora da experiência, como o ser aparentemente experienciando tudo isso, que é Mitya. Eu estava me sentindo desconectada da experiência da vida, porque não tinha me reconhecido totalmente como ser, e a compreensão de Svadharma, Dharma e Karma Yoga não estava firme, embora eu os estivesse vivendo na maior parte das vezes. Mas ela não compreendia. Interessante isso, né? É, é, é um exercício, né? Ela vive na maior parte das vezes, mas ainda não está claro o que que isso é, no que a compreensão disso resulta. Quando eu os compreendi, né, o vazio evaporou como fumaça no horizonte. Ele nunca esteve lá realmente. É só um conceito. Não há vazio. O erro é achar que a ausência de coisas, ou mesmo o fato de não as desejar, equivale ao vazio. Essa resposta dela é muito bonita. Não é assim. A pessoa pode estar totalmente vazia e totalmente plena com todas as coisas que se possa imaginar, e pode estar muito presa às coisas enquanto aparentemente renuncia a tudo ou até mesmo nada deseja. Deixa eu botar um A aqui. Na minha compreensão, não há algo como vazio, porque ambos os lados da tela estão pintados e eles são um. Ótima resposta dela, né?
muito boa mesmo. Vocês topam ler de novo essa resposta dela? Que eu achei ela tão boa. Eu achei a relação entre Satya e Nietzsche muito fácil de entender, desde que nós nos tornamos amigos, né? Ela e o James. Esses dois aspectos do Vedanta, Svadharma Dharma e Karma Yoga, são para mim cruciais quanto a realmente compreender o Vedanta. Svadharma é o papel, é o Dharma individual da pessoa, né? Mas o Dharma aqui que ela está colocando é o Dharma no sentido amplo, né? O Dharma como resultante das forças que atuam no campo dármico. Então, ela está falando a relação, os dois aspectos do Vedanta. O Sivadharma, que é o papel daquele suposto executor de ações, né, do Jiva, e qual é a relação dele com o Dharma, o grande Dharma. E como é que ele faz isso? Através do Karma Yoga. É assim que ele trabalha. Esses dois aspectos são, para mim, cruciais quanto a realmente compreender o Vedanta e, portanto, a liberação do fazedor. É muito bom e fundamentalmente essencial meditar sobre o ser, é crucial. Mas se a pessoa não faz o trabalho, que é ficar praticando o Karma Yoga e refletindo seriamente sobre o papel dela no campo dármico, né, onde ela não é um centro, não tem como ser um centro, se a pessoa não faz esse trabalho, a liberação não vai ser assim tão livre. É uma pessoa que pode saber que a existência, a consciência, mas ela não vai estar despreocupada, entendeu? Ela não vai estar ali relaxada, usufruindo a vida do modo como a vida chega, sem querer, assim, sentir no fundo aquela necessidade de controlar o fluxo das coisas. Não há outra forma de negar o executor das ações e seus gostos e aversões. Tem que fazer o trabalho, tem que investigar e botar em prática o que o Vedanta coloca aqui. E nenhum outro jeito de entender tanto a psicologia da pessoa como aquilo que a dirige. É verdade. É importante realmente entender a conexão entre o real e o aparente. Tanto o ser sátia, fora da experiência, como o ser aparentemente experienciando tudo isso, Nietzsche. Eu estava me sentindo desconectada da experiência da vida. Ela estava passando por aquele blackout espiritual, né? Eu sou um espírito, tudo, e esse mundo é ruim, esse mundo é sem significado. Ela estava desconectada do viver, da experiência, porque eu não tinha me reconhecido totalmente como ser. Ou seja, como se ela não conseguisse olhar o mundo manifesto como o ser que ela é. Aí a pessoa não consegue se reconhecer realmente como ser. Tem sempre alguma coisa ali, que é o tal do mundo, que não fica bem colocado, né? Parece que ele continua fora da festa. E a compreensão de Sivadharma, Dharma e Karma Yoga não estava firme, embora eu os estivesse vivendo na maior parte das vezes. Mas aí veio a compreensão, porque a compreensão, é uma hora, ela bate no cara, né? Ela chega lá e pum! Quando eu os compreendi, o vazio evaporou. O mundo deixou de ser aquela coisa sem graça, esquisita, insípida, e virou o próprio ser. Se mostrou exatamente como que ele é. Como? O ser. Nietzsche, o ser experienciando a si mesmo. Isso é Nietzsche. O ser aparentemente experienciando a si mesmo. Por que o ser aparentemente experienciando a si mesmo? Porque toda experiência modifica o seu experimentador. E o ser aparentemente experienciando a si mesmo não é modificado na experiência, né? Por isso que ela diz aqui que o vazio evaporou como fumaça. E esse vazio nunca esteve lá realmente, é só um conceito. É um conceito espiritual. O vazio, dizer que o mundo é vazio, é um conceito espiritual. O erro é achar que a ausência de coisas, ou mesmo o fato de não as desejar, equivale ao vazio. Não é assim. A pessoa pode estar totalmente vazia. Vazia que ela fala, é totalmente vazia de coisas, de vínculos com coisas, e ao mesmo tempo totalmente plena com todas as coisas que se possa imaginar, né? Ela está plena com aquelas coisas todas, ela não tem vínculo com elas. Ela sabe que nada daquilo define ela. O que ela está querendo dizer aqui é que é uma pessoa que pode estar numa vida absolutamente cotidiana, normal, um dono de uma empresa, um policial, um lixeiro, um professor, qualquer coisa, um açougueiro,
um dono de supermercado, um servente, né? E ela pode também estar muito presa às coisas enquanto parece que renuncia a tudo ou mesmo nem deseja. Às vezes as pessoas dizem, né, que tem a pessoa que está obcecada em renunciar às coisas sem se preparar adequadamente, ela está agora apegada à ideia de desapego, né? Isso tem que ser investigado também, né? Tem que ser olhado tudo isso com muito cuidado. O desapego ele deve vir por compreensão, não por negação. Não, eu não quero ser uma pessoa assim. Eu não quero estar identificado com o meu corpo, com a mente. Não é bem assim, né? Isso é uma volição de um ego espiritual que não quer estar se achando identificado com nada disso. Como é que ele perde essa identificação sem brigar com nada? Por pura compreensão. Na compreensão, aquelas coisas que ele acha que não é o ser se resolvem como ser aparentemente experienciando a si mesmo numa multiplicidade de formas e experiências. Na minha compreensão, não há algo como vazio, pois ambos os lados da tela estão pintados e eles são um. Ambos os lados da tela, Satyamitra, né? Eles estão coloridos, eles têm o seu próprio sentido, né? Eles têm a sua própria natureza. Um tem uma natureza aparente e o outro tem uma natureza real, eterna. Mas não são vazios, não são destituídos de si, como às vezes a gente diz, as pessoas confundem, né? Mas eu acho que isso é má compreensão. Quando os budistas dizem que o mundo é vazio, no fundo, eles estão querendo dizer a mesma coisa. Só que você teria que entrar realmente nos cânones budistas, devidamente orientado, para compreender por que eles chamam isso de vazio. Porque o que eles entendem por cheio é quando a pessoa está repleta de vínculos. Por isso que a pessoa diz, eu estou vazio. Está vazio o quê? De vínculos. Agora, repara que ele está fazendo uma comparação dual, né? Ele está dizendo que ele está vazio porque antes ele achava que ele estava cheio de coisas. E a compreensão mais refinada vai mostrar que não tem contraposição de vazio e de coisas. Vazio e algo cheio de coisas. É o que ela está querendo dizer aqui, né? Ambos os lados da tela estão pintados e eles são um. Não há isso, né? Tentar excluir o aparentemente real. O aparentemente real se resolve no real, mas enquanto aparentemente real, ele está aí dando seus efeitos aparentes, no mundo aparente, numa ignorância aparente, mas sem sombra de dúvida que gera efeitos aparentes tremendos na vida aparente de uma pessoa aparente. É essa pessoa aparente que quer se livrar dessa ilusão, mas ela só sabe disso quando a compreensão vem. Aí ela entende o que estava acontecendo com mais clareza. É isso que eu vou botar no grupo. O que vocês acham? Lá no Facebook. Bacana, né? Pô, o depoimento dela é excelente, cara, maravilhoso. Ela dá o caminho aqui, como é que é, em cheio. Muito bonita a resposta dela. Sobre o controle é uma falácia, eu não sou fazedor, né? Isso. Então, quem acumula karma, punya e papa karma? Aquele que se acha um fazedor. Né? Aquele que está na ignorância e que acha que é um fazedor. Esse que acumula karma. Por isso que tem sábios que dizem assim, né? Nunca houve mundo, nunca nada aconteceu, não tem karma. O Ramana às vezes falava isso. Não tem karma. O Papagê diz, não, nada nunca aconteceu. Por que eles falam isso? Porque são realidades aparentes, né? Eles não têm substancialidade própria. Essa entidade que acha que é um fazedor é que acumula karma. Entende? Karma estaria no campo de Mithya, então é isso que você... é isso? Nietzsche trabalha com karma. Entendi. Você entende legal o jogo do karma quando você compreende o campo dármico, né? Aí você entende que o campo dármico está sempre sendo ajustado pela lei do karma. Beleza, cara, beleza. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Viu? Agora continua lendo aos pouquinhos, assim, com cuidado, como o Alexandre faz, assim,
você nota que esse ensino ele vai permeando você, ele vai eliminando muitas dúvidas. Aham. É, Ótimo. é uma questão de imensa paciência, sobretudo, muita compaixão com você mesmo, entendeu? Ótimo, Alex. Você tem o seu tempo, beleza, Silvio? Beleza, cara. Obrigado mesmo. Beleza. Desculpa não ligar a câmera que eu tô fazendo um servicinho aqui, mas tá ótimo. Obrigado. Não, tá tranquilo, aqui você fica à vontade, quem quer aparecer, aparece, quem não quer aparecer, fica aí de telinha preta aí, o ser não Não, tem obrigado. atributos mesmo, até essa telinha preta é um atributo. Ótimo, beleza. Bacana, gente. Então, vamos ver o próximo aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Aproveitar aí os comentários. Não, era justamente que eu ia falar a respeito da questão dessa compaixão, né? Mas aí você falou com a gente mesmo e com os outros, entre aspas, É, e quando a gente que está aqui nesse trabalho Vedanta há alguns anos, né? E temos uma dificuldade, né? As limitações, né? Do ego e tal. Agora imagina quem nunca ouviu falar disso, nunca tem noção disso. E aí a isso, gente começa a olhar mais compassivamente para o outro, entendeu? Imagina, pô, mas o cara não tem ideia do que está acontecendo, porque ele está muito mais identificado do que você mesmo, com o fazedor. isso. E Exatamente. aí, entendeu? Isso é legal também. Você começar a ver, né? Você vê que só a gente sabe que é tudo um só, mas aquela fala do Krishna. Quem me vê em todo ser, vê todo ser em mim, sou eu, né? E É, é por aí. Então, exatamente. essa compaixão mesmo, né? E que nem Cristo disse, perdoar eles não sabem o que fazem, né? Isso, é bem vedântico isso, É né? lógico, é. Os caras não sabem o que estão fazendo, né? Estão achando que são uma coisa, que eu sou outra. Hum, Exatamente. Eu noto assim que o coração ele fica mais suave com as outras pessoas, né? A gente vai notando isso. O Vedanta é muito bonito, cara. É uma questão da pessoa ir ficando, né? Ir se dedicando. A gente vai ficando com o coração mais doce com as outras pessoas mesmo. Fica mesmo. Muito bacana, legal, Marcelo. Muito bom. Boas intervenções aí. Vamos então seguir aqui até onde pudermos. O mundo depende da consciência para existir. A sequência. O corpo sutil depende da consciência para a sua existência. Você é essa consciência. Vamos ver aqui o contexto aqui do e-mail. Abre aspas. Há uma fonte e a água. A fonte é diferente da água. A fonte é como uma porta entre o imanifesto e o manifesto. Da fonte, a água flui para o mundo. Então, vamos dizer que a fonte é o potencial que gera as formas. A fonte jorra o mundo, que reflete a fonte em seu ilimitado potencial. Podemos assumir que o útero é a substância essência, a fonte, que é o potencial da manifestação. Podemos assumir que o útero é a substância essência, a fonte, que é o potencial da manifestação, e que o fluxo permanente da vida se trata das manifestações refletidas na substância. Esse fluxo permanente da vida, ele chamou do padrão nascimento-morte sempre imutável. Bom, eu confesso que eu não entendi muito o que o cara escreveu aqui. Vamos ver o que ele usou analogias aqui que eu teria que olhar com muito cuidado. Vamos ver o que o James disse. É o ensinamento da causa e do efeito. A ideia está quase correta. É uma tentativa de explicar a relação entre o ser e suas manifestações como uma relação de causa e efeito, né? Pensemos sobre a consciência e a consciência refletida. A consciência refletida é ali no corpo sutil. Nesse caso, a consciência seria a fonte de luz e o mundo seria o refletor da luz, tá? Vamos pegar o corpo sutil. O corpo sutil, ali do mundo, ele reflete a luz. O ensinamento importante aqui é que o mundo não se sustenta sozinho. É esse aqui que é o crucial. Não há uma existência à parte.
o mundo depende da consciência para existir. É o que as escrituras dizem, né? Por exemplo, Maia toma emprestado a sua existência da consciência. O mundo também toma emprestado a sua existência da consciência. Então, se você acha que é o corpo sutil, se você acha que você é um corpo sutil, a mente, o intelecto, a entidade egóica, você não é livre. Você depende de algo para se referenciar. Você não se vê como a fonte. Lembre-se, estamos indo em direção à libertação. Libertação significa você não depender de nada. Não depender de nada onde? Onde ocorrem esses nadas? Esses nadas são algos, objetos, no campo da manifestação. Né? Então, você não depende em nada de Mitya. Mitya é que depende de você. Né? Em última instância, na compreensão final, Mitya se resolve em você mesmo, como o próprio ser. Eu vou até ler de novo o que ele escreveu. Há uma fonte e há uma água. Acho que ele disse que a fonte é a consciência. A fonte é diferente da água. A fonte é como uma porta entre o imanifesto e o manifesto. Da fonte, a água flui para o mundo. Então, vamos dizer que a fonte é o potencial que gera formas. A fonte jorra o mundo, que reflete a fonte em seu ilimitado potencial. Podemos assumir que o útero é a substância essência, a fonte, que é o potencial da manifestação. Agora que eu entendi. Podemos assumir que o útero é a substância essência, é a fonte, que é o potencial da manifestação, e que o fluxo permanente da vida se trata das manifestações refletidas na substância. É a coisa da causa e do efeito. Ele vai continuar aqui, ó. Puxa, esse tópico aqui é muito bacana. O ensinamento a Jatavada. Nunca houve criação. Olha que bacana. Muito embora esse ensinamento de causa e efeito seja satisfatório para a mente, não é o ensinamento mais elevado. Olha que legal. Por isso que ele diz que a ideia do cara não está, né, tá quase lá, né? Mas é porque ele está pressupondo uma linearidade no tempo e no espaço, para ter causação, né? Você ter o sistema de causa e efeito. Deixe-me explicá-lo. Talvez seja necessário um raciocínio profundo para isso. O mundo não é diferente da sua fonte, o ser. Ele é, sim, aparentemente diferente, ou seja, parece ser diferente até que seja investigado. É o que o Vedanta faz. Fonte é uma palavra dualística. Ela implica que há algo mais, nesse caso, um mundo. Mas, na verdade, não há nenhum mundo. Não há nenhum mundo com existência própria. Há apenas o ser, aparecendo como mundo. Agora, coisa interessante. Por que ele aparece como um mundo? Porque estamos olhando para o ser através de uma mente que está presa no tempo. É uma mente que está submetida a ela apreende relações de causa e efeito, porque para eu apreender relações de causa e efeito, eu preciso de tempo. Eu preciso estar na dimensão temporal. Ela pensa em termos de causa e efeito. Portanto, através da investigação, você descobre que a luz, a consciência, não é uma fonte e o mundo não reflete a luz. Né? Isso libera a pessoa da dualidade ser-mundo, porque não há essa dualidade. O mundo se resolve no ser. O mundo é o ser aparentemente dando origem, né, à manifestação. Mas por que é aparente? Porque o ser não se modifica em nada. Por isso que a gente diz que o mundo é uma aparência, porque ele não modifica em nada o ser, que é o substrato, onde ele aparece. E, na verdade, essa própria aparição, ela se resolve no ser. Ela deve a sua existência ao ser. Essa ideia de não fonte, né, de não ter uma fonte, é chamada ajatavada, a ideia de não criação. Olha que interessante isso. Portanto, se não há mundo, não há servidão, e logo não há sofrimento. Se não há servidão, também não há liberação, porque a ideia de que eu não sou livre depende da noção de que eu e as coisas às quais eu estou apegado são reais. Vocês entenderam a construção que ele está fazendo? Isso aqui é legal de meditar nessa abordagem, a Jatavada. Se não há servidão,
também não há liberação, porque a ideia de que eu não sou livre depende da noção de que eu e as coisas às quais estou apegado são reais, né? Eu tenho intimamente introjetado em mim a ideia de que eu e esse monte de coisas que me definem são reais. O ensinamento explica por que o Neo-Advaita é um meio ineficiente para a iluminação. Essa é a pedra fundamental dos Neos, que é o Ajatavada. Mas, se for verdade, não há ninguém a quem ensinar, e não há professor para ensinar nada. E, ainda assim, essas noções incompletas continuam a ser propagadas, confundindo muitas pessoas. Ou seja, o problema que ele está falando aqui, desse tipo de ensino, é que ele vai direto para o entendimento final. Mas quem tem o entendimento final não precisa de ensino. É ou não é? Então, se eu fico o tempo todo só insistindo no ensino final, né, no entendimento final, que eu estou expressando aqui através de palavras, essa ideia, né, de que nunca tem um começo das coisas, não há criação, não há sofrimento, não há liberação. Se eu tento ensinar assim, eu não estou abordando os problemas, né, que me levam a não ser assim. Entendeu? É como se você estivesse botando o carro na frente dos bois. A compreensão final é essa mesmo. É que não há mundo, não há sofrimento, não há liberação, não há nada. Mas se eu tento ensinar a partir daí, eu estou tentando ensinar o resultado do ensino em cima de uma pessoa que não está tendo a visão final. Por isso que é um problema eu ensinar só isso. Eu acabo não lidando com os problemas ligados ao fato de eu me ver como uma entidade separada. É o que a Sundari falou ali de cima. Ela disse, olha, eu tenho que me debruçar na manifestação aparente. Né? É bacana a gente ficar falando só sobre o ser. Meditar só sobre o ser é isso aqui. Se você pega um livro como Ashtavakra Gita, que ele trabalha só com palavras sobre Satya, né? Ele fala exatamente essas coisas. Não há liberação, porque não tem servidão, não tem jiva, não tem Ishvara, não tem prisão, não tem engano. Tudo bem, isso é bacana, mas olha o que ela falou lá em cima, né? Se eu não faço a minha parte e eu não consigo ver a minha relação com o campo dármico e o modo disso ser lidado, que é pelo Karma Yoga, eu não vou conseguir lidar com os problemas de identificação. Eu vou estar sempre com uma ideia de que eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu sou ser, eu sou intocado por aquilo. Mas vou estar sempre, o tempo todo, vulnerabilizado por isso. Por quê? Porque eu não estou avaliando a minha condição de ser diante da minha experiência ordinária. Né? Por isso que o ensino tem que ser completo. Ele é interessante, mas ele já é o final. O Ajatavada, ele é o final. É aquela coisa que tu falou, Alexandre. Se a mente do cara está muito qualificada, ela ouve esse ensino, resolve, entendeu? Resolve. O Nisargadatta teve um discípulo cego que ficou com ele uma manhã e uma tarde. O cara chegou lá de manhã, ouviu, aí de tarde ouviu de novo, e quando terminou ele foi lá e conversou com o Nisargadatta, e o Nisargadatta disse, é exatamente isso aí que você está falando. Isso é uma mente muito qualificada. O Nisargadatta entrou direto com isso, um sistema desse, né, de um apontamento direto forte, e o cara pegou. Quando a mente é muito qualificada, isso aqui só dá o clique no cara. Mas, em geral, as mentes precisam de uma qualificação, então elas não têm como apreender essa realidade direta quando ela é jogada assim, de repente. É preciso ter uma preparação da mente, através de um texto, através de uma escritura, através de, se for necessário, técnicas. Né? Mas é um ensino válido, né? Mas ele tem essa delicadeza. Não quer dizer que ele não funcione, pelo contrário, quando ele funciona, pega uma mente bem qualificada, ele funciona de um modo assim fulminante. Mas, em geral, não é assim que ocorre. Por isso que a gente tem tanta escritura, por isso que a gente tem tantos versos, tantos versículos, tantos comentários, para apanhar todas as dúvidas que não estariam numa mente completamente permeada por essa mensagem da visão final, né?
A aula Muito, no domingo, a última do Gita, no início da aula foi tratado exatamente isso. O professor pediu para os participantes, cada um colocar o que entendia, né, nessa questão uhum, do Neo-Advaita, que foi levantado pelo Felipe Fagundes, né, é um rapaz novo que está participando do grupo. aham. Foi interessante, sim. Algumas pessoas colocaram um entendimento. É isso daí que você está dizendo. Muito bacana. E aí, É, quem participou e quiser dar uma olhada, está lá no início da aula do Gita, foi o no último? 60, foi de domingo passado, aula Deixa eu 60. anotar. É bem no Acho que início. o que complementa do que a gente falou, né, É lógico que Marcelo, o foi isso Alex que o elaborou Alex mais. disse. O Alex disse agora, isso ninguém falou, nem o professor, foi que esse é o ensinamento, esse é o resultado final, né? Que não tem daí a necessidade de um ensino, né? Porque Sim, é sim, só o resultado final. E essa foi parte falado, a não ser que a pessoa, a crítica era essa, a não ser que a pessoa esteja muito qualificada, né, que nem é o caso do Ramana e tal, a pessoa vai ficar, e aí você mesmo, Betânia, disse, né, que a pessoa, ela não integra o Karma Yoga, né, para qualificar, né, preparar a mente e tal. Se não integrar o Jiva, Jagata e Isso Ishvara daí. na Isso. equação, não tem ensinamento completo. Pula e você fica louco nesse ensinamento que você recebe, sem saber como lidar com o Jiva. Exatamente, perfeito. Você fica doido. Como é que eu vou lidar, então, com essa coisa aqui que não sou eu? Eu É, conheci uma pessoa que estava, né, nesse caminho e a pessoa realmente estava enlouquecendo, assim, enlouquecendo mesmo, né? Porque falava não existe mente, não existe mundo, não existe isso, não existe aquilo, e só existe o ser, né? E aí ela não conseguia lidar com as questões reais. Tipo, isso. tinha encerrado a empresa, tinha encerrado o casamento, tinha encerrado um monte de coisa, não conseguia lidar com as questões reais, porque estava firme só no ensinamento final, né? E, então, isso também tem uma certa gravidade aí nessa incompletude aí desse ensino, entendeu? É, cara, é isso aí mesmo. Esse ensino ele pode dar esse efeito, deixar o cara mais perdido ainda. É porque, em geral, as pessoas elas buscam referência. Isso aí que eu acho que a pessoa tem que olhar com cuidado. Elas buscam referência em gênios espirituais. Gênio espiritual é para você se inspirar, é como diz o professor Arlindo. Porque gênio é gênio. Gênio é gênio. Pô, o Nisargadatta, quando ele encontrou o professor dele, aquele Siddharth Miwar, tem um nome complicado. Quando ele encontrou o professor dele olhou para ele e disse assim: Você é o ser, só tem você. Ele foi fulminado por aquilo. Ele ficou perplexo com aquilo, a coisa fulminou ele. Ele estava muito aberto para aquilo ali. E tanto que o mestre dele morreu pouco tempo depois, morreu 2, acho que 3 meses depois. Foi uma convivência curtíssima. O Nisargadatta saiu em peregrinação, saiu andando, andando, aquele hábito védico de sair peregrinando. Mas uma hora ele encontrou um cara que tinha fazido parte dos discípulos desse mestre, e depois de conversar com aquele cara, ele percebeu que aquele negócio de ficar andando para cá e para lá não tinha nada a ver. Ele era sempre a consciência que estava andando ali. Então, Nisargadatta ele teve a compreensão meio num tempo assim, meio a jato, né? E a assimilação foi meio rápida também, né? A compreensão dele foi instantânea, né? E a assimilação dele demorou um ano, 3, assim, até ele ficar bem. Mas é raro. É como vocês comentaram, como a Betânia falou também, né? Pode ter gente que pira nisso. Eu confesso que eu já vi gente pirada nisso, viu? Eu fiquei um tempo no apontamento direto, assim, e eu notava assim que às vezes dava umas deslizadas, assim, outras pessoas. O problema é esse, né? O que a Betânia botou? O que você vai fazer com esse Giva, né?
O que você Alex, vai fazer com esse Shiva agora? E agora? Que esse cara não é nada. Ele não é nada, mas você está vinculado a esse treco aí. E aí. Ele é um trambolho? Não é para lidar com a coisa desse jeito, né? Tem modos, você precisa compreender o campo. É como Krishna dizia para Arjuna, né? É o conhecimento completo. Você tem que saber do campo e você tem que saber daquele que sabe do campo. Se não for assim, tem margem para muita deslizada, barra pesada, viu? Barra pesada. E uma das deslizadas mais perigosas que tem é a pessoa que ela é muito permeável a uma Shaktipat de um professor. Vamos pegar um professor que tem uma Shaktipat forte, aquela onda, né, satífica, que contamina a pessoa. O indivíduo vai lá, ele ouve isso aí tudo, fica naquela onda. Quando ele sai dali, ele perde tudo. Ele perde a Shaktipat, o Jiva dele assume de novo a posição que estava lá anteriormente, e esses impactos podem ser devastadores na pessoa. Já vi muita gente desestabilizada mesmo, né? O ensino completo, ele, na grande maioria das vezes, ele é essencial. Alex, tudo bem? Diga, Silvio. Eu vou fazer um comentário, se me perdoe se eu destoar do tema, você pode me cortar, tá? Por favor. Tá tranquilo. Teve um tempo que eu lia muito Shri Aurobindo, entendeu? Hum, O Purna Yoga e tal. E o Aurobindo, não sei se vocês conhecem, não sei se você conhece, ele foi um grande estudioso também de todas as tradições, de todas as escrituras da Índia, ele é indiano, né? uhum. Em princípio, ele se colocava como um agnóstico, um ateu, mas teve uma experiência na prisão. E ele deixou assim como ensinamento, tanto ele quanto a mãe, a companheira dele, que o caminho espiritual para o sadhaka aí, que tá começando assim, enfim, é cheio de percalços e perigos, né? Eu entendi que quanto mais você avança em direção a uma luz, mais sombra pode aparecer. Então, quando você lê um pouco de Aurobindo, você fica pensando assim, eu pelo menos tive essa impressão, que o negócio não deve ser tão fácil, né? Eu acho que vássanas devem surgir, algo assim. Então, não sei, só lembrei para comentar, não sei se você quiser fazer um comentário em cima disso aí, tá? Obrigado. Você vai sempre lidar com as vacinas que te causam a identificação, né, que a gente chama de vinculativos, né? Aquela que o indivíduo sente-se identificado. Tem gente que fica identificado com uma ideia, ideólogos, outros ficam identificados com o corpo, por exemplo, pessoas obsessivamente obcecadas com a forma física. Outros ficam obcecados com imagens espirituais. Cada estudante ele vai, mediante o uso do ensino, ele vai conseguindo enxergar quais são esses agarramentos dele. E realmente, né, aqui é um grupo assim meio direto, então pode ser que muitas vezes a coisa fique meio difícil mesmo. Essa coisa do caminho espiritual ficar difícil é bastante comum, mas poucos falam disso, né? Você pode passar por momentos bem desagradáveis, principalmente no começo da reversão do entendimento do que você é. Depois a coisa vai andando mais por si, você se habitua a ver todos esses vínculos aparecendo e você vai se habituando ao modo de lidar com eles, que você vai aprendendo de acordo com o que está nas escrituras e nos ensinos. Mas realmente, inicialmente, pelo menos, é um tranco em geral, né? Eu, pelo menos, eu senti um tranco, né? Vou ser sincero com vocês, foi extremamente desagradável, né? Muito dolorido, muito confuso, porque eu estava muito agarrado, né? A vássanas, né? Tamásicas, né? Alguns rajas, né? Muitas ideias, então foi muito desconfortável. Então, o estudante ele tem que ir investigando meticulosamente a experiência ordinária dele conforme as escrituras, usando a ferramenta. E a gente, né, já falou, né, deve ter ficado claro que a experiência ela ocorre no seu corpo de conhecimento, que é o corpo sutil, né? É ele que torna a experiência conhecida e, portanto, é ele que está dizendo que está havendo uma experiência, né? Então, é esse corpo sutil e o funcionamento dele que você vai se deter, Silvio. Você vai olhar o funcionamento dele meticulosamente.
né? Ou seja, cada vez mais uma função sua, aí do corpo sutil, que é a função de discernimento, né? O budi, que se traduziu como intelecto, né? Aquilo que ilumina, aquilo que decide, aquilo que clareia, toma decisões, né? Essa função vai ficar cada vez mais independente e autônoma em relação às funções do ego, às funções da mente, e vai conseguir mapear bem essas funções do ego e da mente. As funções do ego e da mente, muitas vezes, são condicionadas fortemente por vássanas. Então, através do fortalecimento desse corpo de discernimento que é dado pelo ensino e pela meditação no ensino, você vai ter cada vez um corpo de discernimento mais forte. Aí os trancos não vão ser mais tão agressivos assim, né? Porque realmente, para muitas pessoas, o tranco é feroz mesmo, e pode durar um tempo. Mas uma vez que o indivíduo comece a fazer essa reversão de identidade, vai ficando claro para ele que ele não é nada que está manifesto na corpo, mente, nada disso, aí a coisa vai ficando mais fácil, né? Respondeu? Ótimo, Alex. Obrigado mais uma vez. Tá? Seja insistente, né, e muito paciente. Opa, Aí você vai ter bons resultados. Né? E agradeço a atenção. eu sempre Obrigado, falo para Alex. as pessoas. Eu também eu dou uma dica, né, para as pessoas assim que rezam. Pô, reza mesmo, viu? Reza pedindo coisas boas. Reza, se você reza, reza para Deus pedindo discernimento. É uma das melhores orações que pode haver, o discernimento puro. O que você diria, Né? e o que você diria para alguém que carece de devoção, como eu, por exemplo? Eu diria exatamente o que eu digo para mim hoje em dia, porque eu carecia de devoção, e hoje em dia minha devoção voltou a um ponto bem satisfatório. Eu diria para você continuar no ensino até você compreender que devoção é a sua natureza. Né? Você vai compreender que devoção é a sua natureza, porque você está vendo, você vai ser ensinado a olhar essa devoção como estando agora, provisoriamente, por intervalo de tempo, aparentemente espalhada num monte de interesses. É a sua natureza de devoto que faz com que você seja capaz de ficar agarrando essas coisas e se interessando no mundo. O que faz o devoto? O devoto, ele recolhe toda essa gama de interesses e direciona em direção a uma ideia que ele tem da divindade, né? Se é um devoto não dual, ele está envolvido com a não dualidade, ele desenvolve um pensamento ligado a Brahma, tá? É um vriti sobre Brahman, é um vriti abstrato, tá? Se ele está vinculado a uma devoção mais dual, ele pode desenvolver isso através de uma figura que traga a ele o que representaria o melhor de Deus para ele. Mas isso vem vindo, Silvio. Na verdade, eu não tinha encontrado essa devoção até um livro muito bonito que a gente fez chamado O Yoga do Amor, e são comentários sobre os sutras devocionais de Narada, que é um texto, né, dos Vedas muito assim, muito antigo, muito conhecido, né, um belo texto. Ali foi que eu comecei a notar, né, quando estava lidando com o original desse livro, que fundamentalmente nós somos devotos, só que a nossa devoção está espalhada por aí. Aí eu comecei. E você, às vezes, você vai notar que você pode. Deixa eu te falar um macete. Você é uma coisa. Se você pegar esse atalho, vai até facilitar, mas você pode chegar a essa compreensão. O atalho é o seguinte: é você entender que você é um devoto mesmo. Né? Você vê isso pelo modo como você se direciona às coisas do mundo. Então, o que você faz? Sabendo já que você é um devoto, ou acreditando piamente que é um devoto, que é um bom recurso, né? Você ainda não está ciente que é um devoto, mas você acredita que é um devoto. Vamos supor que você acreditou no que eu te falei. Eu vou acreditar no que esse cara está me dizendo. Está me dizendo que eu sou um devoto. Tá. Aí você começa a forçar um pouco a barra. Não, uma hora você vai lá, faz uma oração, na outra você oferece uma flor para Deus. No começo você vai se sentir meio maluco, né? Meio fora de eixo, como se você estivesse forçando uma barra. E no fundo você está forçando uma barra. Mas como isso é da sua natureza, vai encontrar formas de expressar isso.
tá? Tem um livro no grupo chamado O Yoga do Amor. Ele é um livro que vale a pena você ir dando uma olhada com cuidado. Você for tendo dúvidas, você vai entrando em contato comigo, a gente pode ir conversando. Se eu não conseguir te esclarecer, aí eu te oriento aí para alguém que possa, né? Ou o professor Arlindo, ou algum outro texto. Alex, eu ia Oi. recomendar a mesma coisa do livro, porque eu também não estava mais encontrando isso, né? E justamente com esse livro que você colocou ele, eu achei incrível. Vale a pena, viu, Silvio, acompanhar do início ao fim, porque traz um outro olhar, né? Numa devoção ao ser mesmo, né? Isso. Que já somos. Muito Ótimo. bacana. Agradeço E por tudo, aí, cara. Pode falar. não, e aí Ishvara ou qualquer outra divindade que aparece, acaba, nem sei, né? Mas acaba entrando nisso, só que o que você faz o tempo todo é a devoção ao ser mesmo, É. né? Então, Eu acho aí fez muito sentido. Eu acho que, porque antes de eu entrar no grupo oficialmente, eu assistia vídeos de vocês no YouTube, sabe? Eu acho que eu andei vendo alguns vídeos dessa yoga do amor, assim, Uhum. entendeu? Eu acho que eu andei vendo alguma coisa, muito pouco, mas eu acho que eu andei. Ou algo como o yoga das três energias, alguma coisa assim, né? Mas legal, cara. Muito obrigado, Alex. Obrigado, Betânia. Obrigado. É o seguinte, ô Beleza. Silvio, tem uma playlist com 56 vídeos dos encontros desse livro, tá? Só procurar no YouTube que você vai encontrar. O Yoga das Três Energias foi outro livro. Esse do Yoga do Amor tem 56 vídeos para você se deleitar lá. O bacana é que dá para Entendi. você ir bem devagarinho, muito material para contemplação ali, sem pressa. Vale a pena. Entendi. Você tem esse circuito, Silvio, todo ser humano tem. A devoção ela é encontrada em qualquer cultura da face da Terra, em qualquer época, até nessa de agora, onde, por algum milagre inexplicável, essa civilização tentou varrer Deus para baixo do tapete, a devoção continua aí. Então, isso é um circuito que existe na pessoa. Eu também, como você, eu tinha perdido essa devoção, a Betânia também, né? Porque ela ficou saturada daquela imagem de Deus, né? No local, eu e outro, essa separação toda. Então, aqui você está lidando com pessoas assim que realmente chegaram no Vedanta com aspecto devocional ou praticamente inexistente, ou bem avariado mesmo pelo tempo, pelas vicissitudes da vida, né? É E o porque, Vedanta ele deu uma porque redirecionada a isso. é interessante a caminhada de cada um, né? Desde garoto, eu lendo filosofia e tal, enfim, buscando. Eu já passei por duas ordens sufis, na verdade. Não foi por muito tempo, mas eu conheci duas ordens sufis, né? Uhum. Um pouco de budismo, conheço monjas budistas, enfim. E eu gosto muito de entrar em igreja, sabe, cara? Tô andando por aí, entro em igreja, fico sentado em igreja. Tá vendo? Como é que você está Ah, me dizendo que você não tem devoção nenhuma? então, eu fico, É, que ótimo, né? o que é que você vai Que fazer lá na ótimo. igreja? Não, ótimo, né? Bom. É bacana, continua entrando, cara. Você vai começar a olhar a igreja de outra forma. É verdade, cara, Ah, legal. tá vendo como é que o cara é atraído? Você é atraído pelo que você é, pô. Por isso que você entra numa igreja e fica lá sentado curtindo. É porque é bom. Igreja é um ambiente legal, cara, um ambiente sereno, né? Bacana em geral. Né? Continua fazendo Perfeito. isso e vai dando uma olhada, reveja o seu modo de devoção, assim, através de algum recurso, ou desse livro, ou de outro que você puder. Você vai notar uma mudança muito interessante em relação a esse aspecto de devoção. Né? Legal, cara, legal. Agradeço Bacana. muito aí. Obrigado mesmo, cara. Obrigado. Obrigado aí pelas suas colocações aí, que estão muito boas, né? Estão bem elucidativas, assim. E a gente lida com isso aí tudo mesmo, a gente vai andando, vai lidando com isso tudo mesmo, né? Ah,
A gente vai encontrando isso. Bom, gente, dado o avançado da hora, a gente teve bastante, um bom número de intervenções muito boas. Né? Às vezes o pessoal fala muito, né? Outras vezes ninguém fala é nada, né? Que nem aquela coisa do Alexandre, o pessoal nem dialoga com nada, fica só olhando. Isso aí é Vedanta trabalhando em Nietzsche, eu não quero saber disso, não. Deixa o Vedanta trabalhar em Nietzsche, que eu sou o ser aí. Mas outras vezes o pessoal fala bastante. Então, são combinações boas, né? Cada hora acontece de um modo. Tá joia, gente. Um grande prazer revê-los de novo. Henrique, Silvio, Betânia, o Aranda, né? O Alexandre, eu. Ok, gente, obrigado, uma ótima noite, Alex. Grande abraço a todos. Obrigadão por hoje. Ótima noite. Obrigado mesmo. Bacana. Um Feliz Natal para vocês. Igualmente. Namastê. Tá? Namastê. Bom, gente, então até a próxima. Quinta-feira que vem, né? A princípio, tá certinho. Tá joia? Joia. Tchau, gente. Vamos agora encerrar. Isso, vamos encerrar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão a Ishvara, a toda essa tradição maravilhosa de ensino percorrendo ao longo de milênios essa cadeia interminável de professores e alunos. Muito obrigado a todos, muito obrigado às belas participações e um Feliz Natal. Quando tiver no Natal, pensa no cabeludo, que o cabeludo só dava chutar sua gol na dualidade, né? O pessoal ali na época não entendeu nada, mas ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Pensa no cabeludo, é o dia dele. Aquele cara era bom, hein? Ele era bom mesmo. Alô, gente. Feliz Falou, Natal para gente. todos aí. Feliz Natal. Até. Feliz Natal. Tchau, gente. Tudo de bom. Até a próxima.